A paz, queridos. Aqui estamos nós para mais um devocional. E o devocional de hoje, ele tem um assunto aí integrante que mexe com a gente. Vamos falar sobre um pecado que todos nós estamos sendo tentados nesse período de coronavírus, de isolamento social. E pior que muitas vezes somos tentados, pecamos e não sabemos. E pecado não confessado é pecado não perdoado. Eu uma vez passei por essa experiência, pequei contra Deus com esse pecado. Vou falar para vocês daqui a pouco. E aí mostrar para vocês que Deus é maior, que o cuidado dele para nós é muito maior. Mas para isso vou ler em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13 em diante, que diz: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Que responsabilidade, termina o texto aqui, dizendo que nós temos que resplandecer como luminares, como astros nesse mundo. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo, em que o mundo todo está acometido por esse vírus, por essa pandemia, a igreja tem que brilhar. E aí, será que estamos brilhando? Existem algumas formas que podemos ver que algumas coisas que ofuscam o brilho da igreja, que ofuscam o brilho do crente. E entre elas é o que eu quero falar hoje com você, é o pecado da murmuração. Olha o que aconteceu comigo lá pela final da década de 80 e de 90. Um belo dia eu estava na minha casinha, com meu filho pequeno, com a minha esposa. Acordamos pela manhã, água invadiu a minha casa. Tinha água para tudo quanto é lado. Quase que precisava de um barco para andar dentro de casa. Só não precisava porque a casinha era pequena. E aí aquele dia foi horrível. Levantamos. Nunca tínhamos passado por aquilo. Tiramos toda a água de dentro da casa. E saí dali chateado e reclamando. Peguei meu carro e fui para o meu trabalho, uma distância de talvez uns 20, 30 minutos. E nesses 30 minutos eu fui murmurando, reclamando. E aquelas reclamações básicas: meu Deus, por que logo comigo? Senhor, eu mereço isso. Logo eu que sou teu servo. Logo eu que procuro fazer o que é correto diante de ti. Por que tu aconteceste isto comigo? Estava com o coração realmente cheio de raiva. E raiva contra quem? Contra Deus, culpando a Ele por aquele momento. Quando cheguei no meu trabalho, guardei meu carro como sempre fazia no mesmo local. Fui para o meu setor e quando estou lá trabalhando, eu escuto alguém dizer: caiu um carro lá embaixo. E eu pensei: algum colega deve ter caído lá embaixo por causa da chuva. E o que aconteceu? Eu fui ver. Quando eu olho, o carro caído lá embaixo era o meu carro, uma ribanceira, uns 3, 4 metros. E o meu carro estava caído lá. Eu disse: eu deixei meu carro ali, o que aconteceu aqui? E eu vi, alguns colegas já estavam lá olhando meu carro. E eu desci para aquele lugar e aí já viu como eu desci. Juntou a reclamação da água que invadiu a minha casa e logo em seguida meu carro cai lá embaixo. Meu Deus do céu, o coração estava muito chateado, reclamando muito. Fui lá, peguei o carro, era um caminho não muito utilizado, tinha vários matos, mas peguei o carro. Brasília passa por mato, quem sabe o que é Brasília sabe o que estou falando. Passei e coloquei o carro no mesmo lugar. E parei ali e fui averiguar. E tinha alguns colegas junto, fomos averiguar junto o que aconteceu no carro.
E o que aconteceu no carro naquela hora? Quem conhece Brasília sabe do que eu vou falar. Apenas um pé de pato quebrou. E quando estávamos olhando, veio um colega não cristão, bateu no meu ombro e falou: Edson, agora eu acredito que Deus cuida de você. Naquele momento, eu voltei a mim, um quebrantamento muito grande, saí dali, fui para um local mais reservado e chorei muito diante de Deus, arrependido das blasfêmias, das murmurações que eu fiz. Consegui liberação, voltei para minha casa, não havia perdido nada dentro de casa. E aí aprendi em tudo ser grato a Deus. E aí eu quero passar para você aqui algumas experiências através do que eu tive e através desse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, murmurar é negar a providência de Deus. O versículo de número 13, ele diz o quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Ou seja, Deus que providencia tudo para a tua vida. Deus providencia tudo para nossas vidas. O que é providenciar? É organizar. Deus organiza antes aquilo que nós vamos precisar. O meu amanhã está nas mãos de Deus, o teu amanhã está nas mãos de Deus. O nosso hoje, Ele já preparou ontem. Deus prepara. Ele prepara antes de acontecer aquilo que vai acontecer. Ele que realiza isso. Quando eu murmuro por Ele, quando eu murmuro, eu estou negando o quê? A minha fé. Eu estou negando a minha fé. Eu estou cometendo um erro, por exemplo, que o povo de Israel cometeu lá em Números, capítulo 11, capítulo 13 e 14, quando eles reclamavam daquilo que Deus havia preparado para eles. Portanto, meu querido, nunca murmure, nunca negue a providência de Deus. Deus tem o melhor para nós, e nesse momento que nós estamos vendo de isolamento social, nesse momento de coronavírus, Deus tem o melhor para nossas vidas. Em segundo lugar, o versículo 15, ele vai nos dizer o que? Murmuradores não são irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Olha o que o texto aqui nos diz. Vamos lá, versículo 15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Portanto, não podemos murmurar para quê? O versículo 14 vai dizer: fazei todas essas coisas sem murmuração nem contenda, para que vos tornei irrepreensíveis, filhos de Deus, filhos sinceros. Querido, você tem sido sincero para com Deus? Um filho, ele confia no pai. Um filho, ele acredita no que o pai faz para ele. Ele se sente seguro pelo pai. Um filho se sente protegido pelo pai. Um filho, ele nunca vai se queixar do pai. O bom filho, o filho irrepreensível, porque ele sabe que o pai está providenciando, está cuidando, está protegendo, está guardando ele. Uma outra lição é que aqui ainda no versículo 15, olha só, a segunda parte desse versículo vai nos colocar o quê? No meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. A murmuração, querido, ela não nos diferencia do ímpio. Ela não nos distingue do ímpio, daquele que não crê em Deus. Aquele que não crê em Deus está murmurando, está se queixando, está reclamando. E aí estou fazendo a mesma coisa. Sinceramente, quando alguém murmura que a igreja está fechada e não pode participar do culto, te peguei. Quando alguém, eu queria estar no culto, eu não queria estar em casa, meu filho. Eu estou em casa, estou dando graças a Deus. E quando eu vou fazer meus cultos online, eu faço o melhor culto.
Então você, quando esteja em casa também, que estiver nos assistindo no nosso culto, faça o melhor culto na sua casa. É o que Deus tem nos dado. É o que Deus tem nos agraciado. Esse momento que nós estamos aqui, nós temos que agradecer. Agradecer. Quando alguém reclama, agradece. Mostra a ele que você é grato a Deus porque você está respirando. Né? O grande problema aí do coronavírus é a falta de ar. A falta de respiração. As pessoas chegam ao seu ponto final buscando ar e não encontram. Você aí, ó, tá dentro de casa de boa, sem aparelho, sem nada, com suas narinas entrando e saindo no ar. Meu filho, dê glória a Deus, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus aí pelas coisas. Ah, mas eu fiquei desempregado. Olha só, você ficou desempregado, mas não ficou desamparado. Não ficou abandonado. Você já viu as situações, por exemplo, lá na África, em outros lugares no mundo, como estão nesse momento? E aí você daqui a pouco vai almoçar, vai jantar, você vai tomar o seu café. Deus providenciou algo para você. Se por acaso não tiver o dinheiro, vai chegar alguma coisa no seu lar. Sabe por quê? Porque se Deus cuida de nós, você não pode se igualar ao mundo. Você não pode se igualar aos descrentes, não. Você é um homem de fé, uma mulher de fé. Mostre que você é grato a Deus pelo que você está vivendo. E outra coisa, murmuração é contrário à humildade, está em desacordo com o padrão de Cristo. No início desse versículo aqui, vai nos dizer o seguinte, vai nos dizer que nós temos que nos humilharmos. Quando eu reclamo, eu estou dizendo o seguinte, eu mereço mais do que deveria. Existe aquela reclamação boa. Se de repente a sua luz é cortada indevidamente, se de repente seu telefone não está funcionando indevidamente, você paga, você liga para a operadora, liga para a agência e reclama, é uma reclamação boa. Agora, a vida que eu tenho, eu posso dizer o seguinte, eu tenho acima do que eu mereço. Porque se eu for comparar, se eu for querer anotar, se eu for olhar a minha vida, se eu for olhar os meus atos, se eu for olhar as minhas atitudes diante desse Deus maravilhoso, meu querido, não mereço nada. Não mereço nada. Eu estou ali onde o apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é morte. E eu estaria ali pronto. Mas acontece que o Senhor, através da sua graça, através da sua revelação na cruz do Calvário, através de Cristo, o Deus que se encarna em homem e se entrega por nós, ele me dá o que? Condições melhores do que a que eu mereço. Então, quando eu reclamo hoje, eu estou dizendo eu mereço mais, quando na verdade eu não mereço mais nada do que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus pela tua misericórdia, pela tua bondade. Faz a mesma coisa, agradeça a Deus pelo teu lar, agradeça a Deus pela tua família, agradeça a Deus pela tua vida, agradeça a Deus pelo teu trabalho, pelo teu ganho, agradeça a Deus pelo teu entendimento, pela pessoa que você é. Murmuração também pode ser resultado de egoísmo, quando a pessoa se sente que o mundo deveria mudar por conta dela. Querido, não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é o do outro. Quando eu reclamo do que eu não tenho, eu estou não pensando na vida daqueles que não têm muito menos do que eu, daqueles que estão passando por uma situação muito pior do que a minha. Vamos lembrar do povo de Israel lá no deserto? Lá em 1 Coríntios, eu quero ler aqui contigo, no capítulo 10, nos manda lembrar. Lá, capítulo 10, versículo 10 e 11, que diz, ora, vamos lá, e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso foi escrito para a gente ficar ligado. Deus os tirou do Egito porque era
um pedido deles, era um clamor deles pela liberdade. Eles eram um povo escravo. E aí, para chegar à terra prometida, tem que passar pelo deserto. Aí Deus providencia o quê? O alimento no deserto. Qual era o alimento? O maná. E eles vão reclamar daquilo que eles deixaram de ter lá no Egito. Meu irmão, o que nós deixamos de ter lá no mundo, lá no Egito, não é para ser comparado com a glória futura. Então, nesse momento que estamos atravessando esse deserto, vamos agradecer pelo maná, vamos agradecer pela água que sai da rocha, vamos agradecer pela nuvem que nos cobre durante o dia, nos protegendo do sol. Vamos nos agradecer pela tocha de fogo que vem à noite para nos aquecer do frio. Vamos agradecer pelas grandes maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, porque estamos perto da Canaã. Agora, se formos murmurar, a Canaã se distancia da gente e de repente até desaparece. Se você já murmurou, peça perdão. Pecado confessado é pecado perdoado. Agora, pecado não confessado, se você guarda isso para você como se nada tivesse acontecido, as coisas ficam ruins. Querido, não murmureis. Agradeça a Deus por tudo em sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.